Leila, tira uma foto. 5 horas, 17 horas. Tira uma foto, porque terminou o horário, tá ok? Quem tá aqui já ganhou 1 ponto no quiz, tá bom? Tá joia? Vamos lá, gente, vamos fazer um pequeno resumo, tá bom? Vocês vão me ajudar, certo? Eu tenho, cadê o Dino? Dino, 4 minutos, vai diminuir meu tempo, tá? Vou diminuir, tá ok? Qual é o nome dessa disciplina? Legal. Em que momento todas as cartas foram escritas? Em que momento da história? Em qual o ano? Qual século? Primeiro século. Primeiro século significa o quê? Que ela foi escrita durante os primeiros 100 anos. Mais exatamente, daqui, quase a metade para cá, né? Correto? Ok? Certo? Falamos que durante essa situação do contexto onde se deu o evangelho, né? Tivemos muitos problemas, muitas sucessão de impérios. Estão lembrados disso? Sim ou não? Qual o primeiro império? Qual o primeiro império? Assírio. Agora, cadê Leuda? Os assírios pegaram quem, minha irmã? E levaram para o exílio. Quem, mano? Não, rápido. Assírio. Quem? Fala aí, Adildo. Fale. Quem os assírios pegaram? Fala. Rápido, fala. Sim ou não? Não sei. Francimar. Quem foi que os assírios pegaram? Sim ou não? Não sei. Célio. Quem os assírios pegaram? Tá bom. Railan, quem os assírios pegaram? Os judeus. Judeus da onde? Da região norte, certo? Ok? Ok. E eram as 10 nações, certo? Ok. Levaram, voltaram. Eles voltaram, Jair? Não, nunca voltaram. Tá ok? Aí depois vieram o quê? Não, qual é o nome dele? Nabuques, o rei Nabuques. Aí veio o Império Nabuques e a cidade lá era Babilônia. Eles, de novo, dona Leuda, a Babilônia, o Nabuques pegou quem? Outra, pegou quem, meu irmão? O Nabuques. Pelo amor de Deus. Pegou quem? Os judeus, da onde? Da onde? Judeus a Mana Rose. Da onde, judeus? Da onde? Da Síria? Não, gente, pegaram, poxa vida, tem um acampamento, jovem que não sabe isso, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, o Nabuques pegou quem? Você. Fala rápido, pegou quem? Os israelitas, certo? Os judeus, mas da onde? Pegaram quem? O pessoal que estava na Judéia, Jerusalém, o reino de Judá. E aí foram exilados, certo? Tá ok? Qual foi o ano mais ou menos isso? Olha aqui, 586 anos antes de Cristo. Tá ok? 586 anos antes de Cristo. Aí o pessoal que foi preso lá na Babs, voltaram? Sim ou não? Voltaram ou não voltaram? Voltaram, gente. Tá ok? Certo? Aí quanto tempo eles ficaram lá? Jair, quanto tempo eles ficaram lá? Presos lá, na Babilônia, os judeus. Quanto tempo? Não, quanto tempo? Pelo amor de Deus. Certo? Não, eles ficaram 70 anos. Certo? Depois de 70 anos voltaram para reconstruir. Na época era o rei Persa que mandava lá, Xerxes. Presta atenção, gente, é revisão. Isso é Bíblia, está direto lá. Tá ok? E depois disso, veio o que? Os persas que eu falei, né? E depois dos persas veio o que? Os gregos. Os gregos, 2 minutos já passaram, obrigado. Os gregos dominaram tudo isso aqui, e mais do que você não vê. A extensão territorial dos gregos foi de uma forma tempestiva, rápida, meteórica e grandesca. Qual é o nome do personagem do Império Grego de maior apogeu? Qual é o nome desse personagem? Alexandre o Grande. Certo? Com quantos anos ele se tornou general? Com quantos anos? Com 20 anos. Se tornou general. E foi até com uns 30 anos, 33 anos, certo? Aproximadamente 30 anos, ele faleceu, dividiu o império em 4 generais. Então ele dividiu, foi para Seleucia, por isso que aqui, Seleucia é o nome de um general, na época, lá, tá? E aí por aí vai.
Depois dos gregos veio os romanos. Os romanos pegaram tudo que você pegar o pé ao redor do Mediterrâneo, tudo isso era terra de quem? Dos romanos. Tá ok? E o Império dos Romanos durou quanto tempo? Muito tempo. Olhe para lá, quanto tempo durou? Começou em que? 63 anos antes de Cristo e foi até que ano? 636 depois de Cristo. Fechado? Então essa é a nossa revisão. Tá ok? Falamos sobre várias coisas, costumes da época. Por que é importante entender o costume da época? Para tu entender o contexto da Bíblia. Se tu não sabe o costume da época, tu não vai entender o que Jesus realmente estava querendo dizer. E até hoje tem gente que não entende, tá? Vamos tentar explicar isso, tá? Então nós falamos que, quantos minutos? Não, eu tenho já, quantos minutos? Eu tinha 6, passei para 4, já foi os 4? Tá ok, agora vamos lá. Agora a gente vai iniciar da onde eu parei. Eu parei na parte que fala assim, que o povo lá, judeu, o povo cristão, na realidade, né, certo? Eles tinham, a igreja, né, na realidade, tinha 2 grandes inimigos. Quais são os 2 grandes inimigos? Judeus invejosos e império opressor. Que está aonde? Na medida? Parei aí. Aí teve lá a atividade, né, que nós fizemos sobre da Leila, não foi a Leila que fez a atividade? Que é caça-palavras, certo? Que são 22 palavras. Agora vamos falar agora um pouco da cultura, certo? Já comentei isso, vou falar agora de novo da cultura, certo? E da sociedade daquela época, tá ok? Vamos lá. Os romanos conquistaram grande parte dessas terras, todinhas. Mas quem conquistaram as terras antes dos romanos? Quem? Quem? Aponte lá, quem? Quem? Os gregos. E os gregos foram muito famosos, porque o tico dos caras, o tico-teco dos caras até hoje é famosos. Filosoficamente, você vai na igreja, vai na faculdade hoje, tu está na Ubra lá, pode ser faculdade luterana, pode ser faculdade metodista, vai ter que aprender filosofia e filosofia com os gregos. É isso? Então, o impacto do modo de vida do povo anterior, de Roma, os gregos, foi tão forte que os romanos, na realidade, viviam como os gregos, porque eles copiavam a maneira de vida dos gregos. Entenderam isso? Tá ok? Vamos continuar. Então, para você ver que o impacto era tão grande, culturalmente, que a língua oficial, o idioma oficial, só o Josué, oficial em Roma, qual era o nome? Latim. Viu como o cara é safo? Né? Mas no mundo todo, inclusive em Roma, certo? Qual era a língua que era falada? Qual era a língua que era falada? Qual era a língua, pessoal? Qual era a língua? Grego. Tem que falar com convicção, gente. Está com um negócio engatado aí? Tá ok? Grego. Inclusive, isso parece muito hoje com os Estados Unidos. Você vai viajar em qualquer parte do mundo, tem que falar o quê? O inglês. Eu falei isso. Tá ok? Eu falei que, inclusive, a dominação cultural, a dominação de um povo, nesse caso, se baseia muito com a cultura, certo? Os gregos eram os antecessores dos romanos e tinha uma política de dominação diferenciada. A Roma era na peia. Então ele pegava as terras conquistadas e dividiam em uma porção de terra chamada o quê? Província. Então, repara bem, província. Guarde esse nome aí que tem cheirinho de prova, certo? Província, não é cidade. Tá joia? Também comentei que o impacto da língua grega era tão grande que Paulo falava grego, Lucas falava grego, Pedro falava grego, não tão bem quanto os outros, porque Lucas era médico, né? Era instruído, Paulo também era instruído, tinha até o Galileu, o professor de Paulo, Gamaliel, tá ok? Por aí vai. Ou seja, o idioma comum falado era o quê? Qual era o idioma comum? Grego, tá bom? Tá? O que mais? Os gregos viviam uma filosofia que era curtir a vida doidado. O negócio era curtir, entendeu? Tá? Tem muito grego dentro da igreja, eu até comentei isso, né? Que é curtir doidado, o negócio é curtir. Não vou para o culto não, o negócio é curtir e tal. Aí o papai vem, né, na segunda vinda dele, ele vai curtir não sei aonde. Entendeu? Vamos lá. Os gregos eram famosos porque eram mundanos, certo? Porque eles viviam a Deus dará, sem controle nenhum na idade, tá ok?
E o pior, a notícia ruim nessa época, que os líderes judeus estavam sendo contaminados por essa forma também, tá ok? Sendo comprados, e inclusive boa parte desses reinos aqui divididos eram reinos clientes. Por quê? Essas pessoas que estavam aqui, na realidade, eram dominadas pelo imperador, o imperador que colocava isso aqui. Vou dar um exemplo, tá? Na época que Jesus nasceu, qual era o cara que... Onde Jesus... Aponte aí. Aonde Jesus nasceu? Aqui? Aonde? Aponta aí, meu irmão, aonde Jesus nasceu. Bora rápido, meu irmão. Cadê? Não, vai para cá, vai para cá, vai para cá. Isso, lá em cima, mais embaixo. Perto de Jerusalém, porque Belém é perto de Jerusalém. Tem que prestar atenção, Jerusalém é perto de Belém. Então, no mapa, praticamente, de Belém é colado com Jerusalém. Tem que estar ligado, tá ok? Quem é que mandava na época? Herodes o Grande. Então você vai na Bíblia, vários Herodes, mas o Herodes não morreu? Tanto é que o anjo mandou o pai, né, José, voltar de novo. Aí depois tem outro Herodes. Porque quando Herodes faleceu, o reino dele foi dividido em 3 filhos, 3 Herodes. Arquilau, repita, Arquilau, que ficava tomando conta da Judéia e de Samaria, tá ok? E depois teve um que ficou tomando conta de Galileu, da Galileia, tomava conta da Galileia, e mais uma área aqui, próximo da Decápolis, tá ok? E o outro rei, chamado Filipe, tomava conta dessa área aqui, tá ok? Mais acima. Então são 3 filhos, 3 reis e tal. Vou repetir. Eu vou repetir mais tarde, tá bom? É só para você entender que esses reis aqui... a intenção daqui dos reis, quem empossava esses reis? Era o imperador de Roma. Arquilau era tão mal, que tiraram ele. Em poucos meses, quem tirou? O imperador romano. E quem colocou no lugar do Arquilau? Quem substituiu o Arquilau? Sonho de Natal. Tem que entender, ok? Tá bom? Vamos lá. Então os gregos eram mudanos e os líderes judaicos estavam sendo contaminados pelo esse mudanismo. Tem muita igreja sendo contaminada pelo mudanismo, tá? Para combater isso, aconteceu uma coisa fantástica, na minha opinião. Vários homens se levantaram e falaram assim, não, Deus não mandou a gente viver assim. Deus foi lá com Moisés, deu para nós a lei, deu os 10 mandamentos. Qual é o nome desse movimento, desses homens que pesquisaram a lei, pesquisaram o mandamento de Moisés e pediram para o povo seguir? Qual é o nome desse pessoal? Os fariseus. Os fariseus, eles tiveram um problema, eles ficaram tão, como é que poderia ser, animados, tão contagiados, tão interessados em mudar a situação que estava ruim na época, que eles fizeram uma coisa, sabe, que acabou sendo um tiro no pé. Começaram a colocar lei extra além do que Deus falou. Então, os fariseus, eles primavam pelo Pentateuco. O que é Pentateuco? Penta, campeão. Pega a sua mão aí. Pentateuco, 5. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Feito por Moisés. Tá ok? Aí, no lugar somente do Pentateuco, em vez de só de manter o Pentateuco, eles colocaram o Talmud. O Talmud é um livro extra de lei e de costume judaico. Tá ok? A gente vai falar mais um pouco sobre isso. Tá? E eles eram considerados os policiais da lei. Tá ok? Então eles tinham lei para tudo. Tá ok? Inclusive para guardar o sábado. Tá bom? Então os romanos absorveram a maneira de viver dos gregos. E isso estava contaminando também os judeus. E aí veio o nascimento, com o nascimento do movimento dos homens, chamado fariseus. Tanto é que Paulo era zeloso da lei e era o quê? Fariseu. O autor da carta de Gálatas é o quê? Fariseu. Tá ok? Tá bom? Vamos lá. Também temos que entender... Quanto tempo eu tenho aqui, meu irmão? Quanto tempo eu passei agora? Tá? Os romanos também faziam a imitação de deuses, né? Porque o deus grego é Júpiter. Não, o deus grego é Zeus. Né, Zeus, o Deus. E os romanos imitaram. O Deus maior deles não era Zeus, que Zeus era do grego. Aí ficou sendo chamado Júpiter.
tá ok? Já falei sobre isso também, tá bom? Essa influência foi tão grande na vida geral de todo mundo, que Paulo começou a escrever as cartas, usou o contexto que as pessoas entendiam na época. Então ele colocou esse contexto de alegorias que Paulo usa nas cartas do Novo Evangelho, certo? Como aqueles que correm no estádio. Porque estava ligado com as competições que tinha. Está lá em 1 Coríntios 9, 24. Vocês corriam bem, Gálatas 5, 7. Prossigo para o alvo, tem até uma música, prossigo para o alvo, Filipenses 3, 14. O atleta coroado, né, que vai receber aquela coroa, mas aqueles que estão inscritos em Cristo vão receber a coroa imperecível, que está lá em Filipenses 3, 14, certo? E 2 Timóteo 2, 5. Combati o bom, completei a, e guardei a. Onde está isso? 2 Timóteo 4, 7. Tudo isso são alegorias que têm a ver com a parte grega da maneira de viver deles. Estão entendendo? Tá ok, legal. Outra coisa que eu esqueci aqui, vamos falar agora dos fariseus. A Bíblia do fariseu, como é que é chamada? Torá. Torá. Repita. Torá, não é touro não, é Torá. Tá ok? Para aprender. Certo? Só que eles fizeram uma lei extras. Qual é o nome dessa lei extras que eles fizeram? Qual é o meu nome? Talmud. Talmud. Só para ter uma ideia. No Talmud, há 234 proibições do que não pode ser feito para o sábado. Só para o sábado. Listado assim, um a um. Um sábado você não pode, exemplo, cozinhar. A mulher não podia cozinhar, tinha que cozinhar antes a comida, tá ok? A mulher não podia cuidar de doentes, o fariseu. Isso não está lá, ele acrescentou, o fariseu. A pessoa não podia ajudar um animal que estava preso na trincheira, depois Jesus fala sobre isso, tá ok? E a pessoa, acredite se quiser, a pessoa não podia andar mais do que 800 metros. Se andasse 800 metros, tinha que parar, viu? Ficava lá, sabe, em algum lugar, tá bom? Ficava, eu estou falando para você como é que era lá, né? Eu acho que tem gente que acho que nem saía de casa, né? Depois dessa, né? É bom? Se tivesse com o joelho... Aí que não saía mesmo, né? Se tivesse uma carruagem lá, né? Para pegar o cara. Continuando. Estão entendendo aí? Legal. Ricos e pobres agora. Havia nessa época... Gente, seguinte, quase nessa época não tinha pobre. Quase nessa época não tinha escravo. Tudo aqui era rico. Procede isso? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? O que tinha muito aqui nessa época? Ouro. Gente, a maioria aqui era escravo. Escravo. E esse escravo não tinha a ver com coisas de pele, tá ok? De raça. Mas eram os escravos decorrentes das guerras, que um governo, um império submetia sobre o outro, e aí o cara que era dominado servia de escravo. Tá ok? Ou então numa condenação, num tribunal, agora tu vai ser escravo, e por aí vai. Então a grande parte da população é escravo, outra parte da população é pobre, e a grande minoria, a minoria é o quê? Muito rico. Está diferente de hoje? Muita coisa está parecendo ainda igual, tá ok? Então, a classe média ficava espalhada aqui, porque conseguia riqueza, né? Tá bom? E chegou, e como é que o rico se vestia naquela época? Com uma roupa, ele tinha uma roupa especial, e na roupa tinha uma barra de púrpura. Então, se você tinha uma lista pequenininha aqui, tu era rico. Mas se a tua lista era um pouco maior, era mais rico ainda. Entenderam? Aí tiveram uma ideia de falar assim, vamos agora vestir os escravos de uma maneira só, para não misturar. Aí teve isso lá no Senado. Aí o senador falou, não faça isso não, porque quando ele aparecer, ele tudo vestido, eles vão saber que é a maioria, a gente vai estar lascado. Então, esquece o que a gente falou. Lembra quem? Faraó, que tinha medo, porque tinha muita gente. Às vezes a gente tem força e não sabe qual força que a gente tem. Aí o bandido não quer, não mostra isso não. Aí de repente parou essa lei. Vamos deixar do jeito que está. Não vamos colocar os escravos vestidos de uma só, não. Porque se aparecer todos eles iguais, eles vão ver que era uma grande quantidade. Tá bom? Só para você ter uma noção de quanto as pessoas eram escravas. Imagine a mudança de cultura, trazer o cristianismo, mas assim, não tem mais diferença entre o escravo e o livre. Estão entendendo?
Vocês não entendem ainda, porque não tinha percepção disso. Você pensa que escravo é aquele que estava preso no porão desde a África, ou então porque está... Não, escravo lá era muita gente, mas muita gente mesmo. E de cor branca, inclusive, tá bom? Tá joia? Tá? E outra coisa, em função disso, em função das guerras, o que tinha em decorrência? Muita gente tinha. Eram muitas pessoas que eram órfãos e viúvas, porque os caras iam para a guerra, morriam, e as mulheres ficavam lá, né, viúvas. E quando eles casavam, a pessoa casava com 12, 13 anos. As meninas casavam cedo, tá? E os homens estavam numa faixa de 20, 21 anos. Tá? Não esqueça que a taxa de mortalidade era pequena, ou seja, você morria com 40 e poucos anos, era a média geral. Tanto é que o Alexandre morreu com 33, se eu não me engano. Tá ok? Hoje a gente vive com 73, tá bom? E nessa época, houve uma grande transformação na posição da mulher. Na época do Império Romano. A mulher no Império Romano começou a ter um certo liberdade que antes, na judaica não tinha, né? Na religião judaica, no povo judeu. A mulher começou a ter uma liberdade de pegar herança, né? De ser herdeira, de ter direito à propriedade, de dirigir negócio da família, de entrar na justiça com o pedido de divórcio, como acontece hoje, né, infelizmente. Ela tinha espaço na mesa para comer com o marido, às vezes ela não tinha nem espaço para comer com o marido, tá ok? E isso começou a andar, isso nos anos 100, por aqui, nessa região aqui, ó, anos 100 aqui, começou a mudar isso aí, tá bom? Em termos sociais, já a partir do século I em diante, as mulheres já começaram a ter uma posição bem semelhante à dos homens. E outra coisa, as atitudes reprováveis da mulher também. As mulheres bebiam, eram adúlteras, tinha coisas que não prestavam. Tanto do homem, o sexo, a imoralidade, não está ligada só ao sexo. Tanto o homem quanto a mulher. Tem mulher, às vezes, que é mais safada do que homem. Tá? Então, quando as mulheres começaram a ter essas posições, isso explica o que está em Atos. Atos, capítulo 16, versículo 14. Explica que há muitas referências às mulheres influentes que encontradas em Atos e do Novo Testamento. Amém? Está escrito isso. Entender por que essas mulheres influentes eram. Tá bom? O casamento nessa época era de contrato. Não tinha negócio de amor, não. Você casava, meu amado irmão, tinha um dote. Tá ok? A família dela, né? Não sei o nome do seu pai, já pagou um dote para você casar, era assim, tá? Aí você casar. Aí depois o cara queria se separar depois de certo tempo. Ah, tu quer se separar da minha filha? Tu tem que pagar o dote de volta. Mas como o cara já estava sem dinheiro e não queria pagar, deixava o casamento do jeito que está. Não, fica aí, não vou devolver para o teu pai não, já gastei o dote teu todinho, aí já estou com uma outra escrava que está ficando no teu lugar, fica na tua aí. Entendeu? E por aí vai. Ou seja, certo? O casamento não era sagrado. Não era uma coisa temente a Deus. Porque os deuses não se importavam com isso, não. Os próprios deuses faziam relacionamento com um homem. As histórias dos deuses é que uma deusa veio, fez sexo com um homem e nasceu um grande herói. Ou então um deus veio lá dos céus, né, fez sexo com uma mulher e nasceu um grande herói. Por aí tem filme. Até hoje a filosofia grega está nos filmes. Tá ok? Perseu, por exemplo, é um agora, né? Titãs é outro e por aí vai. Tudo vem da onde? Da filosofia grega, tá? Cuidado, tá ok? Ou seja, naquela época a infidelidade conjugal era comum, mas era tolerada, tá ok? Tanto para o homem quanto para a mulher. Um pouquinho mais para o homem, tá? Que era tolerado. Então é o seguinte, vamos deixar do jeito que está o casamento aí? Será que realmente isso aí é uma questão normal? Não é à toa que nas cartas há preocupação sobre o casamento. Que as pessoas não entendem por causa dessa preocupação colocada nas cartas, tá? Ou seja, aí eu sei que você pode estar pensando assim, pô, pastor Wagner, até agora está tudo normal, porque tem casamento ruim para tudo que é lugar. Gente, normal é uma égua. Normal é vírgula. Você tem que entender que nós somos um povo separado, santificado para Deus, amém? E quando você casa com a sua mulher, você casa com um modelo de exclusividade, de fidelidade, de exclusividade para ela, e você também, e ela também. Então não está normal, não. Isso é o povo pagão. Mas o povo de Deus leva o casamento muito a sério. E quem é jovem sabe o que eu falo direto sobre isso. E se você um dia jovem se envolver com outro homem, daqui a pouco ficar gestante, ficar mãe solteira, não vai dizer que não foi por falta de aviso. Porque na palavra de Deus está recheada disso aí. E mamãe e papai, por favor, isso não é tarefa só de pastor, não. Você tem que obedecer a palavra de Deus, ensinando, educando o seu filho e sua filha a andar no caminho do Senhor.
se esforçar. A pessoa sempre vai ter opção da escolha dela. Ninguém vai obrigar filho, ninguém obriga filho depois da idade. Esquece isso. Mas você tem que orientar. Amém? Continuando. As principais características da cultura e sociedade era, primeiro, grande influência grega. Amém? Que a gente já foi falado. Segunda, língua grega. A maior parte da população era formada por quem? Pelos ricos. Qual era a maior parte da população? Era formada por quem? Escravos e pobres. Tá? Quanto era o percentual dos escravos? 1/3. 1/3 significa o quê? Josué já respondeu, né? 33,33. Ele falou, eu entendi, já tudinho. Certo? Tá? Tinha poucos órfãos e poucas viúvas e poucos filhos? Não, tinha muitos filhos órfãos e muitas viúvas. Tá? Tinha alto padrão moral nessa época? Não, tinha baixo padrão moral. É diferente de hoje. É diferente hoje. Tem muito padrão imoral próximo de nós. Só ligar a telinha. Tá? Continuando. As mulheres tinham mais influência social no tempo grego. Tá ok? E isso aconteceu também na época dos romanos, mas da mulher judaica não. E o casamento era somente um contrato. Tá ok? Outro item agora, tá bom? Eu estou no tópico, deixa eu ver aqui como é meu tempo, tá? Religião e moral, 17:25. Pô, estou no tempo, 2 minutos na frente. Tá bom, vamos lá. Primeiro, outro tópico agora. Falamos o quê? Era sociedade e cultura, né? Agora o tópico é religião e moral, certo? Tópico religião e moral. O que esse povo realmente pensava? Estou falando de moralidade, né? Qual era a moral? O que eles estavam realmente preocupados? O povo, certo? A gente às vezes pensa assim, né? Atualmente, hoje, tempo atual, que se a pessoa é religiosa, significa que a pessoa é bondosa, que a pessoa é certa. Não, essa pessoa é muito religiosa, coitadinha, né? Ela é honesta, ela tem um bom caráter. É isso que geralmente a gente pensa? Eu fui na casa de um irmão aqui, falei com o pai dele me falou, estava eu, a Leila e o Edivaldo. Falou, não tem problema não, pastor Wagner. A pessoa pode ir, meu filho pode ir para qualquer religião, não tem para a igreja A, não tem problema não. Eu não impeço de meu filho ir para qualquer indício, não. A religião é coisa boa. Depende de qual religião está falando. A gente vai entender um pouco melhor isso. Isso é um perigo. Entendeu? Então a gente pensa que a pessoa está na igreja, poxa, na televisão aparece lá, pastor contrabandeando arma de fogo, meu irmão. Passou agora, recentemente, na televisão. Viu isso aí, gente? Tá ok? E era 2 carros. Tudo da mesma congregação, tudo pastor, saiu na Globo, entendeu? E por aí vai. Então a gente tem que pensar que o fato de você estar na religião não quer dizer que você seja uma pessoa boa, caridosa, bom caráter, tá? Então o Império Romano também era assim, não importava se você tinha os deuses lá, porque as coisas aqui pegavam mal pra caramba. Aqui tinha mentira, aqui tinha adultério, aqui tinha assassinato, aqui tinha gente que matava o pai. Tranquilo, entendeu? Então, em termos de moralidade, era muito escassa, tá? Então, o principal, a característica da religião ritualista, aquela religião que leva o ritual e tal, o grande objetivo qual era? Obter favores dos deuses. Se você faz um ritual e de repente o Deus lá não atendeu o pedido que a pessoa fez, aí a pessoa fala assim, eu tenho que fazer de novo o ritual. Eu acho que o ritual era 3 passinhos para frente, 3 passinhos para trás e 1 passinho para o lado. E outro passinho para o outro. Acho que eu dei 2 em vez de 1. Aí tem que repetir. Essa era a crença dos caras. Era assim. Tá ok? O principal objetivo era conseguir o favor e simpatia dos deuses e fugir da desgraça, né? Se o que se pedisse não fosse atendido, era porque o sacrifício não foi agradável ou com um detalhe do ritual não foi observado. Tá ok? Então, nessa época, existia um total desconectamento. Você não estava conectado com Deus, na realidade. Você estava conectado com o diabo. Presta bem atenção nisso aí. Jesus, quando veio para dizer que o príncipe do ar que mandava lá, acabou. Estamos agora com uma nova esperança viva entre nós. Isso que aconteceu. Então, muitas pessoas estavam na mão do diabo, literalmente. E Deus veio fazer para nós, dar a nossa liberdade. Gálatas fala sobre isso, tá bom? Então, naquele tempo, era desprovido qualquer tipo de moral. E tão pouco estavam interessados na conduta dos seus adoradores, os deuses, né, no caso. Em outras palavras, a religião romana estava interessada no sucesso e não no pecado.
Será se mudou alguma coisa hoje? Será se tem muita gente hoje, às vezes, vai na igreja assim, poxa, eu estou aqui por Deus, eu estou aqui, estou servindo e tal, mas a minha vida não tem sucesso. Aprendi isso há muito tempo já. Sucesso de Deus não é igual ao sucesso do mundo. Exemplo, Paulo. Vê como ele terminou. Não confunda. O padrão do mundo é diferente do padrão de Deus. Tá ok? Outra coisa, rapidamente. As histórias sobre os deuses eram péssimos exemplos de comportamento. Acabei de falar de alguns, né, que tinham famas. Tinha Deus que tinha até de ladrão. Fama de, né, olha, meu Deus, porque o cara era muito rápido. Então, já viu o ladrão ser devagar? Até para o cara ser ladrão, o cara tinha um Deus, né? Porque o cara era muito rápido, tá? E outra coisa, os próprios deuses tinham histórias contadas um para o outro, né? Que o povo comentava essa história. E um Deus enganando o outro, mentindo para o outro, levando vantagem sempre do que é possível, certo? E todos esses deuses, Zeus, Apolo, Poseidon, estou falando de algum nome novo para vocês? Zeus. Já assistiram? Nunca? Já assistiram? Já ouviram já? Porque é real, gente. Isso aí é real há 2000 anos atrás, certo? Tá? Então, eles eram também violentos. Eles haviam violentado e seduzido o número de pessoas, de mulheres. E também, às vezes, não violentava só mulher, não. Violentava homem. Então, tinha história assim, um Deus tinha relacionamento com uma mulher. E um Deus tinha relacionamento com um outro homem do mesmo sexo. Então a libertinagem era total. Se o Deus, que era o padrão, né, podia fazer, eu não posso. Então tinha cara no império aí que tinha relacionamento com o sexo oposto, mas também tinha um relacionamento com o mesmo sexo. E tudo estava normal. Principalmente quando depois de um culto que era orgia geral. Tá? Se você, cuidado com os olhos, que a pregação foi de ontem, foi dos olhos, né? Se você for ver um filme satânico, você vai ver sempre orgia. É a marca do ritual satânico, é a orgia. Homem com 3 mulheres, um outro homem também, e por aí vai. Isso não é novo, tá? Então, cuidado com quem você está assistindo. Principalmente você jovem, tá ok? Ou seja, esses rituais desses povos dedicados aos deuses, eles não esperavam nada mais, nada além do que uma situação vantajosa para a pessoa. Só isso, mais nada, entendeu? Aí não tinha a questão de crer ou ter fé. É só fazer o ritual e pronto. E olha, vamos lá, o Deus está comigo, e tal, papai e tal. E o cara pensava e iria agir na vida dele. Repara que sempre o ser humano procurou uma essência de ter alguém acima dele para guiar ele. Já notaram isso? Em toda a história humana tem isso. Sabe por quê? Porque Deus fez a gente com uma lacuna que só vai ser completada essa lacuna, Francimar, quando a gente entrega a nossa vida para Ele. Enquanto não, a gente vai ficar cego. Literalmente falando, procurando, tateando, entendendo as coisas. E quando vê uma coisa que não entende, é os deuses, é os deuses. Por falta de conhecimento, muitas pessoas não conhecem o nosso Deus. Continuando. Então, essa religião dessa época não assegurava nenhuma esperança de vida após a morte. A coisa mais parecia com uma imortalidade de deixar um legado. Alexandre tinha que deixar um legado à cidade dele de Alexandria. César tinha que deixar um legado para ele, que seria Cesária. E por aí vai, tá? Então, a pessoa não tinha, todo mundo tem um pouco de ansiedade para buscar a imortalidade. Isso é histórico. E tem várias pessoas, até hoje tem gente, que paga, exemplo, faz de conta que o fulano morreu, né? Vou ficar lá, isso aqui, tá, ok? Que é mais novo, né? Faz de conta que o bichinho aqui, ó, ok? Morreu. A mulher é cheia da grana. Aí ela sabe que vai ter cura, então vou colocar ele num tubo gelado, de baixíssima temperatura, para conservar a célula dele, depois ele vai ressuscitar. Hoje, nesse mundo, tem gente que faz isso. Os caras cheios da grana. Sabiam disso? Não estou falando só do tempo do grego, estou falando do tempo atual. Mas toda essa situação de deuses gregos e romanos, houve uma situação boa para nós, para facilitar. Porque não era estranho um Deus vir do céu e transformar em pé e andar entre nós. E quando Paulo começava a falar que Deus enviou o seu Filho
Deus encarnado. Gente, eles entendiam com facilidade. Aí fez o link. Entenderam? Porque já para eles já não era uma coisa de outro mundo. Eles já estavam acostumados com esse tipo de pensamento. Tá ok? A religião fazia parte da política do Império Romano, e quem bancava isso era o Império. O Império bancava o templo, tá? O Império bancava os sacerdotes, o Império, como é que se fala? Elegia quem era quem no sacerdócio, tá bom? Mesma coisa acontecia também lá na região judaica, tá bom? E nessa época, quando apareceram os cristãos, tá? Há uma diferença muito grande, porque o cristão, ele não fazia esse ritual. Ele não tinha essa situação. E na época também tinha, antes que eu esqueça, o culto ao imperador. Tá? E hoje, eu estudando, né, sobre isso, aí falava assim, na época não tinha cristão? Cristão não está por aqui? Onde está o cristão? Nessa época aqui, ó. Anos 50. Depois de Jesus nasceu. Quando apareceram os cristãos, hoje tu não vai para a marinha, teve gente que não ia para o exército, então tinha muito cristão que queria para o exército. Mas por causa do exército romano, pregava tão forte o culto ao imperador, muitos cristãos não queriam, por dois motivos. Eles não aceitavam matar e não aceitavam fazer o culto ao imperador, porque eram homens fiéis. Então eles fugiam para evitar servir no Império Romano, por causa do culto ao imperador. Tá bom? Ou seja, nós cristãos, quando aparecemos isso em torno lá, depois do nascimento de Jesus, a gente não se encaixava em nenhuma religião ritualística no mundo todo, tá ok? Por quê? Porque a gente não fazia os rituais que os outros faziam, tá? Então a gente começou a ficar à margem da lei. O que é a margem da lei? Sendo um perseguido, sendo mal visto. Opa, isso aí é perigoso. Nunca vimos isso. Como é que esse negócio é agora escravo, agora junto com o Senhor? Por isso que o comunismo não aceita. Entendeu? Então começou a ter essa perseguição com relação à religião cristã, porque ela não se encaixava na parte cultural deles, tá ok? E não frigia ainda do tempo, para piorar mais a situação, antes da Roma e dos gregos virem aqui, os caras já estavam aqui, sim ou não? Sim ou não? Os caras têm os seus cultos dentro dessas religiões. Se você for da África e vai querer tomar conta da África, colonizar a África, mas você não vai conseguir tirar o culto do africano que está lá dentro, milhares e milhares de anos. E aqui tinha os cultos desses caras aqui das províncias. E esses cultos eram cultos secretos, às vezes, que a pessoa ficava em êxtase, corria às vezes nua, ou então com uma bata na roupa, pegava o animal, estraçalhava, esmagava e comia com a boca, comia com sangue, e lá tinha as revelações de segredos para a eternidade. E isso era segredo, isso era uma pequena parte só de quem é convidado. Então era uma salada de fruta, de total isso aí, tá? Era a macumba, né, que junto, basicamente, maçonaria e a Rosa Cruz, tudo na mesma balada. Tá bom? A gente chama isso de religiões de mistérios. Se quiser anotar, cheirinho de prova. Tá? Cheirinho de prova. Religião de mistérios. Tá? Nenhuma divindade exigia exclusividade. Tá ok? Eu estou com 17 e 47. 35. Religião de mistérios, exato. Leila, tu vai entrar comigo só 18 e 17. É o Dino, né? Dino vai entrar quando, Dino? Só um minutinho, peraí. Cadê o Dino aqui? 17 e 34. Só finalizando aqui. Paramos aí, aonde? Dinão, vamos lá, Dinão. Agora, bingo das cartas. Gente, eu parei sobre salada, né? Salada, né? Religião de mistério. Então eu falei sobre isso, falei da situação que eles faziam, né? Que estavam em êxtase, né? Sabiam que até hoje tem ritual em sangue, quando a pessoa vai ser aprovada pela entidade lá em falar, ela vai numa igreja ligada, o santo com aquela entidade, aí ela tem um banhado de banho, de sangue de um animal. Hoje ainda tem isso. Tá ok? Então, cuidado. Então, joia? Ou seja, certo?
a parte cristã não tem parecido em nenhum lugar com esse tipo de costumes, tá ok? Então outra coisa que eu não falei, mas caiu, né? Culto ao imperador. Já falei sobre isso, né? Também, não falei do culto ao imperador? Já, então estou na página errada. Estou repetindo. Ganhar tempo aqui, tá? Então, quando tinha esses rituais, onde a pessoa pegava o animal, né, estraçalhava às vezes com a própria mão, andava nu, ou então andava com alguma roupa em êxtase por aí, num local delineado para ninguém entrar, porque era um culto particular, era uma seita, né? Aí as pessoas devorando carne crua, que é um culto ao Dionísio, ao deus Baco, tá ok? Deus do vinho. E outros, os iniciados, eram batizados. Essas pessoas que participavam parte desse culto eram batizados com sangue de touro, tá ok? É o culto à Mitra, tá? Em outros, alimentos eram oferecidos aos deuses. Presta atenção. Depois, é um esforço muito grande de passar essa matéria. Você passando essa informação, a pessoa estava conversando, não vai pegar atenção, por favor, tá? Então, outra situação era que alimentos eram oferecidos a esses deuses, né? E consumidos pelos participantes em banquetes durante os rituais e oferendas. Não eram incomuns os rituais que terminavam em orgia sexual. Então você tem que ter uma noção de quando Paulo falava e quando a igreja fala que você não come esse tipo de carne. Não é uma questão gastronômica, não é uma questão só de carne, é o que está atrás disso aí. Por isso que Daniel não conseguia comer, porque aquele carne que era lá do deus, do Nabucos, era dedicada aos deuses lá. Entenderam? Agora dá para entender agora Daniel melhor. Tá? Então o objetivo em Cristo Jesus era viver como uma nova criatura, viver de uma forma diferente. Isso assustava todo o povo, né, romano, as autoridades. Qual era o lugar principal de maior religiosidade greco-romana? O centro da Grécia, Atenas, a sua capital. Não tem notícia de que Paulo tenha fundado a igreja lá, tá ok? Na época. A moralidade de um povo, anote aí, isso é importante. A moralidade de um povo está baseada em duas coisas: herança cultural e religião. Moralidade de um povo, moralidade, moral, 2 pontos, tá ok? Tá. Aí, alguns historiadores, presta atenção, olhe para cá, alguns historiadores falam assim: não, vocês cristãos, vocês são muito criteriosos, muito puritanos, né? Não era tão ruim assim, não. Vocês estão exagerando. Os caras viviam bem, não tinha tanta diferença. Ah, é? Então, nós estamos exagerando? Nós cristãos não estamos exagerando? Porque você, às vezes, se tivesse a Globo, naquele tempo, na época, aparecia um repórter: oh, não, gente, isso aí é daquela seita de Jesus, tá ok? Isso é errado. Religião. Tá? Tá? Então os historiadores falavam assim: não, a coisa não era tão feia assim não. Mas fala o seguinte, pessoal, basta a gente olhar para a biografia desses caras aqui, Augusto, que era o imperador Augusto, que na verdade não era nem Augusto, era Otaviano, tá ok? Tibério, Calígula, que eles faziam coisas absurdamente imorais. Calígula, ele violentou 2 irmãs. Herodes matava a mãe, matava a esposa, matava o filho, adoidado lá. Está escrito isso na história. E para eles era normal. Não, historiadores estão dizendo que é tudo normal. Normal, vírgula. Isso aí é a mão do diabo trabalhando na vida das pessoas que não têm Cristo Jesus. Inclusive, o próprio imperador era visto como um Deus. Tanto é que depois que ele morria, tinha uma imagem para ele. O imperador Adriano, né? Adriano, né? Jogador de Flamengo, que foi no Morro, né? Adriano não é Adriano? Não é Adriano? É porque tem um culto lá em Éfeso, o culto ao imperador Adriano, que veio lá. Por isso que tem um nome imperador, né? Ligado à história e tal, o nome dele. Tá? Ou seja, essas pessoas, esses deuses, esses também
imperadores, eles tinham incontáveis amantes de ambos os sexos. Poxa, nunca viu falar de Calígula? Se tu assistir um filme de Calígula, é sexo de começo ao fim. Tem filme sobre isso. Entendeu? Orgia pura, total. Cuidado com seus olhos. Tá bom? Incontáveis amantes, eram pedófilos. Sabe o que era pedófilo? Pedófilo não é agora que nasceu agora, não. Há muito tempo. E eles tinham contatos com crianças e abusavam as crianças também. Tá, joia? Nesse sentido, joia não, é um absurdo. Eram abusadores e incestuoso, ou seja, pai com filha, no caso, irmão com irmão, entendeu? E Calígula violentou as duas irmãs que eu falei. Resumo de toda essa parte que eu falei agora de religião e moral. O povo daquela época criou uma religião com a característica de rituais, chamada ritualística, tá? Com um misto de antigos deuses, tá ok? Deuses como Zeus, Apolos e Hermes, que veio da cultura grega. Tem também o culto ao imperador, que era visto como divindade, que ele, inclusive ele ficava louco, porque ele pensava, às vezes até ele pensava que ele era também Deus. Depois que ele se queimava, eu sou Deus. Tem até um filme que o cara achava que era Deus, ele se cortou com a faquinha, falei, estou saindo sangue, não sai sangue. Tá ok. Não se lembra daquele filme 300? 300? Tem lá lembrado? Aí eu não sango. Era um brasileiro que fazia, o nome dele, como é? Aí o cara que era o artista pegou uma lança, subiu lá e pá! Aí quando ele pegou, se escondia, porque não pode, eu sou Deus. Porque Deus não pode sangrar. Isso é real, gente, vem de história mesmo, vivido mesmo e tal. Então tem um culto ao imperador, elementos de magia, mistérios, espíritos de naturezas, deuses domésticos e uma grande quantidade de filosofia grega. Ou seja, não mudava nada no povo. Sabe por quê? Porque não tinha moral. A moral era desprezível. Tá? Então a característica desse povo era ritualística, não tinha nenhuma ligação com a moral, idolatrava falsos deuses e o imperador. As religiões eram místicas, era uma verdadeira salada de fruta e filosofia grega. Tá ok? Agora vamos entrar na parte histórica, né, de como veio a luz. Amém? Quem é a luz do mundo? Jesus. Então vamos agora entrar. Pai amado, amém, amém? Diga amém. Todo um refrigério em falar, Paizinho amado. Não aguentava mais, amém. E tal. Depois dessa viagem ao mundo romano, vamos agora voltar para o mundo judeu, certo? E começar realmente o começo da história sobre cartas, tá ok? Então, lembrado do que nós fizemos no panorama, o portal, que tinha os livros. Quais são os livros, Dino? Me ajuda? No portal, nós tínhamos os livros, as cartas pastorais de Paulo, que enviada à igreja, né? Depois tem as cartas pessoais, né? Filemão, Tito. E depois tem as cartas gerais. E por último era a carta de Apocalipse. Era o portal das cartas, que a gente ia fazer aqui, mas não deu, tá ok? Tá joia? Mas estava no programa. Para você entender um pouco melhor. Então, entre essas cartas aí, a gente não tem consenso exato de qual é o ano que aconteceu exatamente a carta, tá? Mas a gente está pegando a melhor referência bíblica, os melhores biblistas, né? Os caras que estudam a Bíblia a vida toda, e a nossa referência é que Gálatas, a carta de Gálatas, realmente foi bem próximo, né, do ano de 48 depois de Cristo, tá bom? Então a gente vai falar sobre isso. Mas antes de falar de Gálatas, vamos dizer o seguinte, que Jesus nasceu 4 anos antes do zero. Quando Jesus nasceu 4 anos, quem era o imperador? Fala assim, E imperador de que império? De que império? Babilônico, não é isso? É ou não é? Qual é o império? Qual é o império, pessoal? Tem que falar, você ajudar, você não fica com dúvida não, tá bom? Não paga nada não. Tá de graça. Tá. Não tem nada, meu filho. Você errou, você vai... Só que a pessoa que falar certo vai falar e você vai entender, entendeu? Por isso que quem sabe não pode ficar calado. Tá bom? Depois eu vou explicar. Tá? Então, o nascimento de Jesus, já estou aqui já, certo? Então, Jesus nasceu
menos ou um pouco antes do eixo zero, 4 anos antes de Cristo, quando César Augusto era o imperador, na realidade era Otaviano. Para não se esquecer, sem aquele cara que é o repórter da Globo, que fazia me ajuda aí que eu estou por fora. Vídeo show, isso. O cara, como é o nome do cara? Otaviano. Otaviano Costa. Não sei, agora eu não sei o que ele está fazendo. Tá bom? Então lembre dele, tá bom? E quem era o imperador na época? Quem era o imperador na época? Quem era o imperador na época que Jesus aqui nasceu? Quem era? Como é o nome dele? E como é o nome do governador daqui, de Jerusalém, da Judéia, quando Jesus nasceu? Pilatos. Herodes e quê? O Grande. Tá. Por que chamava o Grande? Porque a sua altura? Não, é porque ele era um... Gente, leva a sério. O Herodes Grande é porque ele fez grandes mesmo construções. Tá ok? É um cara que investiu muito em construção, onde Jerusalém, o templo, o maior templo foi com ele. Entendeu? A expansão. Continuando. E nós tivemos um pequeno erro aqui, porque um monge calculou, não tinha Google nessa época, em vez de ser o eixo aqui, onde Jesus nasceu, então Cristo nasceu 4 anos antes em Jesus. Né? Mas como é Jesus e Cristo é a mesma coisa? Te acalma, Leão, vamos ajustar. Jesus Cristo é a mesma pessoa. Só que em vez de ele nascer aqui, o cara errou 4 anos, só isso. E tem um range aqui de 4 a 6 anos. Tá? Mas a gente considerou 4 aqui, para você, tá bom? Para você entender a realidade, tá bom? Qual foi esse monge? O nome do cara é chamado Dionísio, foi no século VI. No século VI que os caras começaram a fazer a divisão do templo, tá bom? Nesse sentido. Em pouco mais de 33 anos, certo? 33 anos, certo? Aí Jesus Cristo faleceu, né? Morreu na cruz por nós e ressuscitou. Qual era o imperador na época? Peraí, deixa eu acertar aqui. Qual era o imperador na época? Deixa eu acertar aqui. Qual era o imperador na época? Vamos lá, pessoal. Hã? Tá certo. O eixo aqui, ó. Ó, o eixo aqui. Tá ok? É esse aqui. Então, por isso que eu estou falando, né? Não vai olhar pela ponta aqui, não, tá? Eu vou tentar ajustar aqui. Mas é Tibério. Tá bom? Nessa época, quem era? Quando Jesus foi crucificado, quem era o imperador aqui, pessoal? Quem era o pessoal? Tibério. E quem era o governador aqui em Jerusalém, na Judéia? Como é o nome dele? Pôncio Pilatos. Se lembra aí da época de Natal? Tá bom? Ou seja, o que acontece? Gente, Jesus ressuscita, ele se eleva aos céus em uma nuvem, seus seguidores começam a ser perseguidos por seus patriotas, pelos judeus da Judéia, e a mensagem de Jesus, as boas novas, começam a se espalhar rapidamente, saindo de Jerusalém, alcançando as comunidades judaicas mais próximas. E uma das comunidades mais próximas que chegaram foi aqui, ó, Antioquia da Síria. Na realidade, quando saiu daqui, o judeu, quando sai, ele espalha no mundo todo. Então, em cada um que saiu daqui com a palavra de Deus, foi colocando. Tá? Tanto é que em Roma, quando Paulo chegou, já tinha lá gente cristã. A gente não sabe como é que chegou lá, mas chegou lá. Porque alguém obedeceu o que Jesus falou, né? Vão e façam o ide, né? E depois de 4 anos, aconteceu que um desses perseguidores, ferrenho, um dos líderes dessa perseguição, como era o nome dele? Como era o nome dele? Paulo. Aí ele foi convertido. Tá? Foi convertido. Tá? Se você não fez essa conta, é 4 anos depois, tá bom? Ou seja, em torno de 34 anos depois de Cristo, tá? Que Paulo se converte. E aí o evangelho chega aos gentios, né? Ou seja, ao povo pagão, ao povo que não presta, né? Ao povo que não é separado, ao povo que não é filho de Abraão.
Então isso criou um conflito de cabeça muito grande, por isso que eles eram perseguidos. Eles não aceitavam que o Deus dele era compartilhado com um povo pagão, tão ruim. Tá? Então, aos poucos, o evangelho começa a romper as fronteiras do judaísmo, chegando também aos gentios. Inclusive, a primeira casa onde foi feito isso, no gentio, foi a casa de Cornélio. Está escrito na palavra de Deus, certo? Deus demonstra a Pedro que não faz distinção, não faz diferença entre pessoas, e que o evangelho é para... Repita, o evangelho é para? O evangelho é para? Todos. Tá ok? É muito importante isso. Aí, a mensagem começa a chegar em lugares mais remotos, como já falei lá em Antioquia. Antioquia é a terceira maior cidade do mundo, e aí 2 pessoas saem da Antioquia para pregar a palavra de Deus. Quem são as 2 pessoas? Paulo e Barnabé, certo? Paulo e Barnabé. Então, o que acontece? Tá ok? Vamos embora ver aqui. Eles saem da Antioquia, que é o ponto de partida, tá ok? Vão aqui, ó, para uma cidade portuária, de Porto. Daqui ele vai para Chipre, primeira viagem, Paulo e Barnabé, né? Salamina. De Salamina ele vai para Pafos. Aqui, o Paulo, já, na verdade era Saulo, ele, como é que faz? Ele leva a palavra de Deus para um cara que era governador daqui, que era indicado por Roma. E ele converte aquela pessoa, a pessoa entrega a vida a Jesus. Porque ele viu um milagre em cima de um cara que era mágico, o cara ficou cego. Não mexe com Deus, não. Quem faz isso não é a mão do homem, não, é a mão do Senhor. Feito isso, ele, de Pafos, tá? Dá para enxergar aqui, gente? Vou pegar uma outra. Pega uma preta para mim. Se tiver, rapidinho, porque não está dando legal lá. Pega aqui rapidinho, Leila. Tá. Aí daqui, ó, ele vai de Pafos ele vai para Perge, de Perge vai para Antioquia, da Pisídia, da Antioquia, da Pisídia vai para Icônio, depois para Listra e depois para Derbe. Obrigado, meu filho. Então vamos ver se vai melhorar aqui. A ida, não escreve essa aqui. Tem que ser pincel, a Leila tem aqui. Pincel preto, assim, ó. Não, mas esse aqui esse. Já vi que dá muita aula, entendeu? Aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Melhorou? Melhorou, né? Aí vem aqui. Qual é a cidade? Rápido. Seleucia. Aqui. Salamina. Depois. Pafos. Aonde foi que o Saulo mudou para Paulo? Chifre. Quem é que nasceu em Chifre? Era de Chipre. Barnabé. Aí depois vem de Pafos, vai para Perge, de Perge vai para Antioquia, Antioquia vai para Icônio, Icônio vai para Listra e Listra vai para Derbe. Aí foi a maior distância da primeira viagem. Depois, na volta, ele faz o mesmo percurso, sai de Derbe, vai para Listra, de Listra vai para Icônio, Icônio vai para Antioquia da Pisídia, depois ele vai para Atalaia, de Atalaia volta direto lá para Antioquia da Síria. E ele passa por cada lugar que já tinha passado antes, e aí Paulo, né, vê quem eram os presbíteros, os líderes da igreja, porque não podia colocar líder logo naquela hora, deixa a maturidade espiritual tocar. Quando ele voltava, ele colocava a igreja organizando, designando quem eram os líderes de cada igreja. Tá bom? Chegou lá no final, quando ele chegou lá na Antioquia, e ele informou tudo lá, como Deus abriu a porta para o Evangelho. Se lembra da pregação que eu falei? Movimento de Jesus, informação. Por isso que eu não quero botar um crentez por crentez, para você não entender. Você tem que entender que o movimento de Jesus mudou o processo da informação e a vida das pessoas. Ok? Qual é a outra agora? Ney. Vai, Ney. Deixa eu ver. Tá. Volta. E a primeira viagem foi aqui, ó. Tá ok? Entre 47 e 48, antes de 50, tá bom? Cadê o Ney? Vai, Ney. Espada para o ar. Bora, Ney. 2 minutes, please. Olá, pessoal.
Ou seja, isso é uma bomba de informação. Agora, não é os deuses, é só através de quem? De Jesus Cristo. Tá ok? Você é justificado. Quando o Paulo fez a viagem, lá em Galácia, ele ele estruturou 4 igrejas. Tá ok? Então ele estava super contente, ele recebeu essa informação de lá. Te prepara aí, Ney, que eu vou te chamar já. Tá bom? Então essa primeira viagem foi muito boa, muito legal. E nessa viagem, ida e volta, muitas igrejas foram fundadas. Líderes foram escolhidos na volta da viagem, quando ele retornou. Tá ok? E o evangelho se espalha, certo? Nessa região todinha aí. Mesmo com os perigos que Paulo enfrentou, e muitos perigos, né? E mesmo com a situação de repulsa, de rebeldia dos judeus, né? E tumultos e rejeições, e inclusive quase ele morrendo, Paulo, foi apedrejado. Por exemplo, lá ele foi expulso da Pisídia, Paulo foi expulso da Pisídia, ele fugiu de um apedrejamento, na verdade ele quase morreu, praticamente morreu, ressuscitou, tá ok? Em Icônio. Ele foi depois endeusado e depois apedrejado, certo? Em Listra. Paulo e Barnabé, aí Barnabé foi chamado de um Deus e Paulo chamado de outro Deus, tá ok? Exato, tá ok? Então Paulo estava de volta para Antioquia da Síria. Aponte para onde? Antioquia da Síria. Paulo voltou. Rapaz, gente, sabe, rapidamente, aqui, ele não foi de avião não, meu irmão, nem de carro. Aqui era de canoa, era de pé, enfrentando aqui, tem pântano. Pega essa mão aqui, Aí você fala que a servidão está muito difícil. Vai para lá, nessa época, né? Tá joia? Tá bom? Vou chegando já lá, tá bom? Rapidinho. Quando ele chegou lá, Paulo, ele informou aos líderes, ele tinha uma liderança lá. Presta bem atenção. Paulo, Bernabé foi escolhido, mas ele voltou e falaram para a liderança lá. Está escrito isso na Bíblia. E eles relataram o que Deus fez de uma forma maravilhosa que abriu. E depois disso, né, que tudo aparecia bem, e em pouco tempo ele começou a ter retorno lá de algumas notícias muito tristes. Então Paulo recebe notícias nada animadoras, dizendo que as igrejas das igrejas que ele havia fundado na Galácia. E as notícias, que notícias eram essas? Que eles estavam se desviando do verdadeiro evangelho. Ok? Agora, Ney. Agora você, Ney. De novo, pessoal. De Ney, agora rapaz. Pode ir, eu pego pra você. Vai querer colocar ou vai na voz? Não, vou na voz mesmo. Eu vou no gogó. Pessoal, vamos... Tem um áudio. Pode falar. Isso. Tá. Alô, oi. Gente, vamos fixar algo que nós já sabemos, mas que não pode sair do nosso coração. Então vamos fixar. Imagine comigo aqui que nós estamos aqui, nessa terra, né? E que aí nós nos esforçamos. Olha só as escadas aqui, né? Nós nos esforçamos, eu pago o dízimo, eu guardo dias, né, guardo sábado, tudo para alcançar o Deus que está aqui em cima. Deus está aqui em cima, né? Eu venho limpar a igreja, eu me esforço ao máximo. Peraí, pessoal, aqui. Com licença, está tudo embaixo. Obrigado, pastor. Mas nada disso, nada desse meu esforço faz eu alcançar Deus, eu me religar com Deus. Isso nós chamamos de... Ficou tudo embaixo aqui, por favor, Deus do céu. Isso, esse nosso esforço, pessoal, de tentar alcançar Deus, nós chamamos de, pelos nossos próprios esforços, religião. Né? Agora, o que Deus faz, não é o que nós fazemos para alcançar Ele. O que Deus faz por nós
E o que fez por nós, na realidade, ele veio, ele se fez carne, ele padeceu por nós, ele foi crucificado, ele morreu por nós. Quando Deus age para nos alcançar, isso nós chamamos de evangelho, pessoal. Aí sim, isso é graça de Deus. Nós podemos se esforçar ao máximo, mas sem Deus agir para nos alcançar, nós não conseguimos. E se eu hoje e você serve a Deus, foi porque Ele nos amou primeiro. Foi porque Ele nos alcançou primeiro. Amém, pessoal? E para fixar mais ainda isso, vou contar uma historinha de um jovem que ele se rebelou com o pai e que ele pediu a herança dele e foi embora. Foi embora e ele viveu a vida do jeito que ele quis, da maneira que ele quis, e ele gastou todo o dinheiro dele, porque ele não soube viver, né? Isso lembra muito Adão, quando Adão desobedeceu a Deus e saiu, né? E nós também estamos na barca com Adão, né? Então, esse filho gastou tudo e quando acabou o dinheiro dele, um senhor comprou ele como escravo, pegou ele para escravo. E esse senhor era muito mau, né? E começou a maltratar ele, e começou a explorar ele. Começou a explorar muito, né? E quando esse jovem, essa pessoa não tinha mais nada, esse escravo não tinha mais nada para trabalhar, ele já estava muito cansado, né? Já estava muito destruído, e esse senhor levou ele para uma feira para vender, né? E por acaso o pai dele ia passando lá, o pai desse escravo. Esse escravo abandonado, esse escravo cansado, destruído. Então o pai resolveu pagar o preço para aquele senhor. E o senhor, quando viu que aquele homem era o pai do escravo, aí que ele cobrou um preço muito alto mesmo. Mas o pai era rico. O pai, na verdade, é rico. Então ele pagou um preço que ninguém pode pagar. E quando esse jovem, essa pessoa se sentiu liberto, né, foi soltado as correntes, ele foi lá com o pai dele e disse: não, pai, eu vou pagar. Ele não aceitou o presente, ele disse: não quero pagar. Só que ele só tinha umas moedinhas. Perto do pai dele, ele era muito pobre. E ele não conseguiu, né? O dinheiro dele não dava para ele pagar. Ele nunca conseguiria pagar o preço. E aí ele entendeu que a única maneira que ele podia voltar para o pai era arrependido. A única maneira era ele estar arrependido e ser grato e receber, aceitar o valor que o pai pagou, porque nenhum de nós não conseguimos pagar o valor pelo qual nós fomos comprados, né? Então, eu queria repetir com os irmãos, Gálatas 2,16, tá? Todo mundo achando aí, por favor, Gálatas 2,16. Agora vamos ler mais com mais, só até o meio dele, tá? Gálatas 2,16a. Lê completo? Então vamos ler completo, ler completo o versículo. Todo mundo achou, pessoal? Amém ou misericórdia, né? Tá. Então vamos lá. Vamos repetir comigo? Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos em Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Ninguém será justificado. Tá, pessoal? Obrigado. Pastor Wagner. Pessoal, vamos se levantar, aprender com mímica, tá ok? Tá? Qual o título da Gálatas? Oi.
Dino, coloca para mim, Dino, para ganhar esse tempo aqui. Por favor, meu filho. Gálatas. Tá ok? Agora que nós estamos chegando ao final da aula 1, entendeu? Porque é muita informação. Oi. Então, diga lá, olha só. Nós somos justificados pela lei, sim ou não? Sim. Quem falou isso é fariseu, viu? Já tem fariseu aqui. Nós somos justificados pelo esforço nosso. Nós somos justificados pela fé. Então diga aí, ó, pega a sua mão assim. Somos justificados pela fé. Somos justificados pela fé. Agora só mímica. Ok, aprenderam, tá bom? Amém? Obrigado, Clay. Tá? Vamos lá. Tá, só falar aqui. Agora, senhora, né? Coloca aqui porque vai gravar. Vamos gravando. Rapidinho. Segura aqui a sua mão. Isso. Com licença. Ai, meu Deus, lá não tenho boca. Pessoal, silêncio agora. Agora a gente vai fazer um pequeno simulado, tá? Eu vou falar e vocês vão responder, tá bom? As cartas do Novo Testamento foram escritas por 3 motivos. Para quê? Unificar a igreja, documentar por escrito e ensinar as pessoas. Muito bem. Certo ou errado? Galácia era uma cidade romana, certo ou errada? Isso. Era o quê? Muito bem. Em quantas cidades das Galácias foram fundadas igrejas na primeira viagem de Paulo? Muito bem. Complete a frase. A maior preocupação dos governantes romanos era... Qual é a maior preocupação dos governantes romanos? Manter a paz e manter a ordem. Muito bem. Cite 2 inimigos da igreja no contexto das cartas. Muito bem. A religião oficial romana consiste em quê? Letra A. Religião ritualista, rituais, fé e obediência ou teologia da prosperidade? A, B ou C? O qual é? Muito bem. Certo ou errado? Religiões de mistérios, ocultismo, invocação dos espíritos, a magia são elementos da religião romana, ainda presente em nossos dias por meio de manifestações como a macumba, a Rosa Cruz, o espiritismo e a macumba, né? Mas essa afirmação está certo ou errada? Muito bem, vocês estão bem, né? Paulo escreveu Gálatas logo após da qual viagem missionária? Muito bem, dona Leira, tá? Olha, por causa da influência da cultura grega, que a analogia de Paulo frequentemente utilizou nas cartas. Letra A, o bom pastor, o oleiro e o barro, ou o atleta e as competições? Muito bem. Paulo recebeu notícias de que as igrejas da Galácia não estavam se desviando do verdadeiro evangelho e seguindo o outro evangelho, no que eles estavam crendo. Não. O quê? Jesus mais a lei. Isso, Jesus mais a lei. Qual era a principal prática da lei que os judeus estavam exigindo dos novos convertidos da Galácia para se tornarem cristãos judeus?
Muito bem. Agora vamos completar. Na carta aos Gálatas, Paulo disse: mesmo que eu, pregue o evangelho diferente do que vocês ouviram inicialmente, que seja amaldiçoado. Anjo? Muito bem. Qual o tema das cartas aos Gálatas? Vamos fazer? Justificado pela fé. Muito bem. Olha, o que vale nossos esforços perante Deus para nós tornarmos aceitos por Ele? Absolutamente nada. Muito bem. Tudo que você faz para alcançar, para agradar ou conseguir o favor dos deuses, ou seja, nós agimos, esta é a definição de quê? Quando a gente age, nós agimos. Muito bem, pastor. O que Deus fez através de Cristo Jesus para nos alcançar e nos resgatar. Ou seja, Deus agiu. Esta é a definição de quê? Muito bem, é 10 para todos. Já, pastor? Terminar o show. Nós, tá? Oi. Gente, tópico super importante que eu não tive tempo de passar. O que Paulo estava reafirmando aqui em Gálatas, puxa aqui, Dino, como é que é aqui, Dino? Aqui, ó. Nós somos o tema que é justificado pela fé. O que aconteceu é que uns irmãos lá, né, falsos, queriam acrescentar alguma coisa além de Jesus, que é a lei. Então, o outro evangelho é Jesus mais a lei. Fala assim, Jesus mais a lei igual outro evangelho. Tá ok? Outro evangelho, tá bom? Tá? Muito importante isso. Ou seja, Paulo estava reafirmando que justificação, aceitação diante de Deus, salvação, reconciliação com Deus, chame o que você quiser, só é possível por meio de Jesus Cristo. Amém? Tá? Não é pela prática da lei, tá? Então nós temos o tema, tá? Pessoal, não siga outro evangelho. Siga o evangelho correto. Tá ok? E se você estiver numa igreja que não tem o evangelho correto, faça como eu. Eu dei no pé. Tá bom? Cabe o gato, tá? Você tem que entender, se você já não entendeu, você já tem que compreender a dimensão da graça. A graça existe por causa do pecado. Não há nada que você possa para merecer, fazer qualquer coisa para merecer a graça de Deus. Isso é graça, é um presente de Deus. É isso que a justificação é. Presta atenção, justificação não é você ficar sendo justo. Justificação é declarado justo. Quando uma pessoa vê você, não vê mais você, vê o sangue de Jesus derramado na cruz. A justificação não é igual ao perdão. Diferente, porque o perdão não assume a culpa de ninguém. Ah, eu vou ser imperador, agora eu vou liberar ele, estou perdoado. Negativo. Nós fomos, o nosso pecado, quem pagou? Jesus Cristo, e por um alto preço. Presta atenção, isso é teologia pura. Por isso que nós escolhemos primeiro Gálatas. Apesar de não foi Gálatas, foi Tiago, que a gente considera a primeira carta. Mas por que então começou com Gálatas? Por causa da justificação. Porque é uma teologia muito importante para você entender. Você não pode dizer assim, eu consegui a graça. Você não pode ficar julgando as pessoas. Tá ok? Continuando, tá? Paulo estava tão indignado, que era tamanha indignação dele, que ele falava assim, se estão tentando desviar os meus filhos do verdadeiro evangelho, por que eles estão tão preocupados com a circuncisão agora? Seria melhor que ele fizesse o serviço por completo, em vez de só tirar o capacete, tira logo tudo, meu irmão. Paulo escreveu isso. Está onde está isso? Está em Gálatas 5:12, o cara estava chateado. Então, a resposta de Gálatas foi uma resposta emocional, rápida
E bem forte mesmo, para o caboclo entender. Primeira coisa que ele falou, eu não vim pelos homens, eu vim direto por Deus. A minha mensagem é de Deus. Ele começa aí. A defesa de Paulo com relação aos falsos irmãos que estavam lá pregando outro evangelho. Quer entender um pouco da justificação? Com calma, com toda a doutrina? Romanos. Romanos é que tem tudo lá, tá bom? Então, Paulo prossegue dizendo que Cristo nos chamou para a liberdade, tá ok? Para nós não nos tornarmos escravos da lei novamente, isso é muito importante. Essa liberdade não quer dizer que a gente pode fazer qualquer coisa. Aí tem a carne e o espírito. Quando a gente está brigando, é porque está na carne. Quando a gente não está brigando, é porque estamos no espírito. Porque aquele que está no espírito sabe que a nossa briga não é contra a carne, é contra as potestades. Está lá escrito em Efésios. Tá? Paulo conclui a carta dizendo que não há nada que possamos fazer pelo qual possamos nos gloriar, orgulhar diante de Deus. Nossa única glória está no sacrifício de Jesus, feito em nosso lugar, nada mais. E ele fecha em capítulo 6, versículo 15, de nada vale ser circuncidado, cumprir a lei ou não. O que importa é ser uma nova... O que importa é ser uma nova... Esse fechamento é muito mais importante, a minha opinião. Do tópico todinho, daqui, tá bom? Bom, agora Fabi. Vamos lá, Fabi. Fabi, qual a sua novidade, Fabi? Vamos lá. Diga lá. Primeiro vocês pegam o papel, tá? Escreve o nome de vocês, tá? Ganha tempo. Hoje, agora é avaliação. Olha só, eu vou ficar com a nota de vocês, a presença e o quiz, porque o que vale nota aqui nesse curso de cartas é a presença. Você só pode faltar uma vez, tá? Só uma vez no curso. O quiz que você vai fazer daqui a pouco e também a prova final, tá bom? E também não esqueça de fazer a tarefinha, né? Vai que ganha um ponto extra aí, né? Quem não fez, ó, já tem a semana que vem. Ou seja, a nota são 3 coisas. Primeiro, a sua presença é fundamental. Segundo, o quiz. O escrito, que vai ser agora. E o terceiro, a prova final. Que vai ser de 60 a 80 questões. Entenderam? Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vai. Já pegue a nota aí, já pega aí, tá? Por causa do tempo, tá correndo o tempo. Agora Leô. Bora, pessoal. Tá, vai lá, pô. Vai, bota. Bora, de 1 a 20, vamos lá. Quiz. Não. Quiz, vamos lá, gente. Já numeraram? Então, a número 1, eu já vou dar de lambuja para vocês. Quem chegou até as 17 horas, já ganhou certo aí. Mas quem chegou às 17h01, não, tá bom? Nem bote nada. Hã? No número 1, bota certo, tá? Quem chegou até as 17 horas. Agora... Vamos lá, as questões 2, 3 e 4 as cartas do Novo Testamento foram escritas por 3 motivos. O 2 para, o 3 para e o 4 para. Tá bom? Vocês entenderam, né? Ok. Já? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Bora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já, gente, vamos corrigir. Qual é a 2? A 3? A 4? Olha, gente, não podem mais, a resposta não pode mais escrever nada, tá bom? Tá bom. A 5ª, certo ou errado? Tem que ser honesto, hein? Vocês não estão no tempo dos gregos, não. Certo ou errado? A Galácia era uma cidade romana? Certo ou errado? Só tá certo ou errado, só isso. Tá? E o que ela era? Se não era romana, se não era grega, não era nada, o que ela era também, tá?
Isso. É o 5. É o 5, preste atenção, estamos no 5. É o 5. Bora, então vamos à resposta. O que ela era? A Galácia era uma cidade romana, província. Errado, província, certo. Não escreva nada. Não escreva, hein, gente. Fala a resposta, não escreve. 6. Em quantas cidades da Galácia foram fundadas igrejas na primeira viagem de Paulo? Em quantas cidades da Galácia foram fundadas igrejas na primeira viagem de Paulo? Quantas igrejas Paulo fundou em Galácia? Não é para você dar a resposta não, mano. Tem que responder. Bem, olha, ela já deu de lambuja para vocês. Tá? Agradeço a Leuda. Tá? 7. Ei, calma. 7. Complete. Complete a frase. A maior preocupação dos governantes romanos era... pontinhos. Resposta. Qual era a resposta? Tá. Manter a paz e manter a ordem. Agora, 8 e 9, olha só. Cite 2 inimigos da igreja no contexto das cartas. Aí a 8, né, e a 9, tá? São os 2 inimigos, tá bom? Um de cada. Um no 8, o outro no 9. Tá dado esse quiz, né? Bora, resposta. 8. Tá bom. Tá certo. Vamos lá. 10. Múltipla escolha. A religião oficial romana consistia em... múltipla escolha. A religião oficial romana consistia em A. Religião ritualística, rituais. B. Fé e obediência. C. Teologia da prosperidade. Bote só a letra. É a 10. Qual é a resposta? Tá. 11. Certo ou errado? Religiões de mistérios, ocultismo, invocação de espírito e magia são elementos da religião romana ainda presentes em nossos dias por meio de manifestações como maçonaria, Rosa Cruz, espiritismo e macumba. Certo ou errado? Tá certo. 12. Paulo escreveu Gálatas logo após qual viagem missionária? Não, né? O Lei já respondeu para vocês. Tá. Qual a primeira viagem? Primeira, tá. Múltipla escolha. Preste atenção. Eu não vou repetir. Múltipla escolha. Por causa da influência da cultura grega, que analogia Paulo frequentemente utilizou nas cartas? A. O bom pastor. B. O oleiro e o barro. Ou C. O atleta e as competições. Gente, vocês têm que guardar para vocês. Se quiserem dar para os outros, fiquem à vontade. O 14. Paulo recebeu notícias de que as igrejas na Galácia estavam se desviando do verdadeiro evangelho e seguindo um outro evangelho. No que eles estavam crendo? Não vou responder, eu não vou repetir.
Qual a resposta? Jesus mais a lei, tá? Não, quem já respondeu, não respondam mais, nem escrevam, tá? 15. Qual era a principal prática da lei que os judeus estavam exigindo dos novos convertidos na Galácia para se tornarem cristãos judeus? Tá? Qual era essa exigência? Isso. 16. Preencha a lacuna. Na carta aos Gálatas, Paulo disse, mesmo que eu ou pontinho, pregue o evangelho diferente do que vocês ouviram inicialmente, que seja amaldiçoado. Quem é esse outro um? Isso. 17. Qual o tema da carta aos Gálatas? Resposta? Isso. 17. Não, desculpa, 18. O que valem nossos esforços perante Deus para nos tornarmos aceitos por Ele? Vocês que estão dizendo. Qual é a resposta? Hã? Quem foi que falou o quê? Nada. É nada. Nada, absolutamente nada. Tá bom. É nada. 19. Tudo que vocês fazem para alcançar, agradar ou conseguir o favor dos deuses, ou seja, nós agimos, esta é uma definição de... Qual é a resposta? Isso. 20. O que Deus fez através de Cristo Jesus para nos alcançar e resgatar. Ou seja, Deus agiu. Esta é a definição de... Resposta já? Isso. Então agora passe as coisas para o lado que a Fábio vai pegar, tá? Parabéns. Estamos aqui novamente, mas agora foi mais fácil de encontrar. Como tinha dito na primeira aula, nós voltaremos aqui para entregar os selos de vocês inéditos e exclusivos. Não brinca. Qual eram os 3 requisitos? Primeiro é? Segundo, todo mundo junto. Segundo? Primeiro. Primeiro, todo mundo junto. Não? Não, tamo junto de novo. Segundo. Não, não é meditação. E terceiro? Recapitulando aqui, eu falei no começo da aula, não pode chegar aqui no próximo domingo, na aula do CI, para falar versículo. Que susto! Para falar o versículo, não pode. Já tem que ter falado o versículo durante a semana, já tem que estar, a meditação tem que estar completa, e a leitura também já tem que estar todo feito para poder ganhar o selo. Não é para chegar aqui, eu vou falar meu versículo para ti, olha minha meditação e assina. Não, já é para estar tudo pronto, senão não vai ganhar selo nenhum. Tá ok?
E é isso. Pode ser pelo áudio de WhatsApp? Oi, você tem que encontrar uma pessoa no CENIB, você pode fazer no GA. Você pode ir no GA. Na pior das hipóteses, o caso que tu trabalha direto, né? Tu liga para alguém, passa o versículo. Aí você fala, não pode ficar olhando, tá ok? E você fala, é você com Deus, tá? Tem algum grego aqui? Deus sabe quem é grego, viu, gente? Tá? Quem é romano aqui? Vamos terminar, não, qual é o horário? Vamos lá. Já é na hora. Aí agora vamos entregar os selos. Quem que vai entregar os selos é eu e o Raio. A tia Cleia, A tia Fabi, a tia Cleia e a tia Leia. 10 pessoas para cá, pessoal, rapidinho. 10 pessoas para pegar o selo. Tem que mostrar a meditação. 10 com ela aqui, com a Emily. 10 comigo, 10 com a tia Fabi. 10, isso, rapidinho. Mostra, aqui ó, 10 aqui ó. Tá ok? Vamos lá, gente, rápido por causa do tempo. Tá contigo? Mas tem que... Tá com selos aí contigo, Emily? Então vai lá com ela, Tem que mostrar, ajuda para mostrar. Não, seguinte, dá para ele vai dando. Tu tá falando para ele, dá para ele, vai dando. Meditação não vai ter. Ah, vai ter o selo? Tá, vai. Aí dá um selo para ele, já foi, ok. Um só, agora. Tá. Já mostrou? Ensinou? Legal. Ok. Ei, você não vai embora não, terminou não. Já calma, gente. Não liberou a sala de aula não. Por favor. Tá rapidinho só, um pouco de paciência. Por isso que cada horário, todo mundo tem que ajudar. Entendeu? Vamos só entregar o selo. Ó, gente, está entregando o selo de Tiago. Selo de Tiago, por favor. Porque nós não terminamos a aula 2, que é a aula padrão 2. Tá ok? Nós estamos fazendo a aula 1 ainda, tá? Então você vai receber o selo de Tiago. Próxima aula você vai receber mais selos, tá ok? Por favor. Tá bom, mas depois a gente conversa, tá bom? Eu oriento você. Tá bom, gente? Depois a gente conversa, tá bom? Por causa do horário. Gente, só para finalizar, tá ok? Ó. Bora agora supor que é a aula 2. Cadê o pessoal? Está todo aqui? Tá todo mundo aqui? Então fecha a porta aí, José. Gente, agora é o seguinte. O que aconteceu lá em Gálatas é o seguinte. Paulo lá mandou a carta para avisar aos irmãos do erro que eles estavam sendo cometidos. Eles estavam ouvindo outras pessoas, outros judeus invejosos, que estavam falando agora o seguinte, não, para você ser de Cristo, né, você agora tem que seguir a lei do judaísmo, tá ok? Então, aí vem a carta de Tiago, mostrando a nossa fé, que é uma fé realizada em Cristo Jesus, mas também com uma fé prática, verdadeira. Você não pode andar em Cristo Jesus fazendo a orgia de bacanal, meu irmão. Você não pode andar em Jesus fazendo a mesma coisa que os caras que tinham moral totalmente desabilitada. Então, agora, a próxima carta que a gente vai estudar agora, que já tivemos um curso só disso, então vai ser fácil para quem fez isso. Tiago, a verdadeira fé transforma. Ok? Então, próxima aula é isso. Muito obrigado. Deus abençoe. E na próxima aula a gente continua. Tá bom? Amém? Deus abençoe. Tá bom?